Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da célula eleitoral lá da Venezuela, que é a coisa mais esquizofrênica do mundo. Olha só, aparece um monte de imagem do Maduro aqui. Ó. É porque cada partido tem, teoricamente, um quadradinho e todos os partidos que apoiam o Maduro não aparece uma vez só, não, aparece um monte de vezes ali, né? E será que isso aqui influencia as pessoas na hora de votar? É lógico que sim, né? É lógico que favorece o Maduro. É esse o motivo pelo qual a célula funciona desse jeito. Mas aí você pode se perguntar, pô, mas as eleições lá na Venezuela não são totalmente manipuladas, não são totalmente enganadas, não é tudo uma mentira, né? Uma burocracia cara? Então por que precisa disso, né? É o que eu falo para vocês. O Putin lá na Rússia também, né? Por que o Putin proibiu o Igor Girkin de candidatar, proibiu o candidato anti-guerra de candidatar, proibiu o Navalny de candidatar, né? Porque, bom, se as eleições na Rússia são só uma burocracia cara, por que ele precisa fazer isso? É só ele vai manipular o resultado e coisa e tal. E aí que vem o problema que eu falo para vocês. Não é. As pessoas que fraudam a eleição precisam fraudar desse jeito. Porque elas, não basta para elas enganar o público externo, tem que enganar o próprio sistema interno. Se a pessoa não tiver o apoio do sistema interno, se todo mundo souber que é uma fraude, a coisa não caminha, né? E é por isso que é mais uma vez a minha crítica ao pessoal que critica a urna eletrônica de forma absurda. Não pode. Esse tipo de pensamento você acaba se desviando do golpe real, do problema real, das fraudes reais que acontecem, jogando a culpa para um negócio que não tem como melhorar, não tem como resolver. Essa notícia foi sugerida por Border Collie Libertário, Peter foi coroinha do padre Lancelotti e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, não preciso mostrar para vocês aqui. Olha que absurdo que é essa cédula aqui, cara. Dá para ver aqui, ó, um monte de Maduro aqui, aí depois tem um outro Maduro aqui embaixo também. Aí tem esse cara aqui que aparece 4 vezes aqui. Esse aqui aparece aqui, mas aparece aqui também, 3 vezes ele. Tem um quadrado em branco, eu não vou nem tentar fingir que eu sei qual é a lógica disso daqui. Tem um outro cara que aparece 3 vezes aqui, não sei o que lá. Não, 5 vezes, digo. 5 vezes aqui. Esse cara aqui aparece mais. Pô, parece aquele joguinho de memória, né? De você lembrar onde é que tá a coisa, não sei o que lá. Enfim, é o modelo de cédula eleitoral deles lá, tá? Cédula eleitoral tem um monte de cédula, um monte de lugar, muda de lugar para lugar e coisa e tal. E a história das eleições é sempre essa, tá? Eu estudei muito esse caso, eu falo para vocês, eu estudei muito essa história. E do ponto de vista jurídico, todo o sistema eleitoral no mundo inteiro ele é guiado pelas fraudes do passado. Toda vez que acontece, você tem duas forças aqui. Você tem políticos querendo aproveitar brechas no sistema para se eleger. Sim, sempre tem políticos querendo dar um jeito, principalmente os políticos que já estão no poder. Os políticos que são oposição raramente têm capacidade de mudar alguma coisa, mas o político que está no poder ele quer aproveitar brechas para se reeleger, para se manter no poder. E por outro lado, você tem a pressão da população querendo sistemas que combatam determinados tipos de fraude. E é assim que evoluem os sistemas em todo o mundo, né? E, por exemplo, aqui na Venezuela, um caso clássico, o pessoal fala que a Venezuela, a fraude da Venezuela é no CNE, lá no órgão deles que faz a apuração da eleição e coisa e tal, e pronto. Então, mas por que o Maduro precisa fazer isso daqui, então, para ganhar a eleição, né? Por que ele, já que vai estar tudo controlado mesmo, para que fazer isso, né? E a mesma coisa o Putin, né? O Putin proibiu, por exemplo, o Igor Girkin de concorrer nas eleições russas, proibiu lá um outro cara lá que eu já esqueci o nome dele, proibiu de concorrer nas eleições russas. Mas ora, as eleições russas, todo mundo sabia que o Putin ia ganhar, né? O próprio Peskov falou que eleição na Rússia é uma burocracia cara, não sei o que lá, inútil, né? Uma coisa que a gente sabia que o Putin ia ganhar e coisa. Então por que o Putin precisou proibir as pessoas de participar da eleição e coisa e tal? E a resposta para isso é muito simples, né? Porque o Maduro e o Putin, eles não têm. Os inimigos dele não é só a população, né? A população, é lógico, está contra ele, quer que ele saia, porque ele levou à miséria a população completa. Mas lembra, todo ditador tem pessoas dentro do próprio governo
ameaçando o ditador, né? Um monte de gente dentro do governo também não gosta do ditador, gostaria de usar... Não estou dizendo que são pessoas melhores, não, tá? A população seria melhor, o ideal seria que a população conseguisse derrubar o Maduro e botar uma outra pessoa lá no lugar dele, alguém que não fosse, como o Lula, um ditador, né? Mas dentro do governo do Maduro tem um monte de gente logo debaixo dele que fica olhando para ele e fala, não, eu queria esse cargo desse cara aí, eu queria subir para o cargo desse cara aí, eu acho que o Maduro já deu o que tinha que dar, já está fazendo besteira, eu queria estar lá no lugar dele, né? A mesma coisa lá no Putin, né? Já falei sobre isso lá no vídeo da Ucrânia lá, o Siloviki da Rússia, né? Que é o pessoal de apoio do Putin, que, por exemplo, um dos Siloviki era o Prigozhin. Olha, o Prigozhin tentou dar o golpe no Putin lá. Então esse pessoal que fica de baixo ali, toda ditadura tem isso. O Xi Jinping outro dia fez uma purga no partido chinês antes da eleição, antes da votação que reelegeu ele pela, sei lá, 90ª vez, sei lá quantas vezes ele já foi reeleito, mas enfim, toda estrutura de poder tem esse problema. Não basta o cara, não é a população que consegue tirar o ditador. O ditador ele tem muita força contra a população. Tem vários controles para impedir que a população fale qualquer coisa. O problema do ditador são as outras pessoas dentro do regime. Ninguém governa sozinho. Ninguém consegue controlar a população inteira sozinho. O Maduro não consegue, o cara da Venezuela não consegue, o cara de Cuba não consegue, o Putin não consegue. Ele precisa de uma estrutura ali dentro. Então, não basta ele convencer o povo. O povo, ele sabe que foda-se. O povo achou que as eleições estão erradas. Quem se importa com isso? Ele precisa convencer as pessoas internas do governo também. Então, a eleição não pode ser descaradamente fraudada. Não pode ser um negócio do tipo, ignora o que vem ali do negócio, eu vou botar um número aqui. Porque, gente, toda eleição tem milhares de pessoas participando, né? Não é só aqui no Brasil que tem milhares de pessoas. Para pensar, os mesários, nem sei quantas pessoas, são acho que 500 mil pessoas. Não, são 500 mil urnas. Para 500 mil urnas, ou seja, você tem para cada urna um mesário, secretário, não sei o que lá, tem as pessoas que ficam ali na sessão. Então é gente pra caramba, no final das contas, que participa da eleição. E aí o que acontece? Se esse pessoal, se for uma coisa totalmente fraudada, isso vai ficar na cara para essas pessoas. É verdade, o governo como o do Putin, por exemplo, esconde isso da população em geral. Mas lá dentro do governo, as pessoas que participaram, que fizeram a eleição, elas vão perceber que a coisa está fraudada, que a coisa não teve força. E aí o dignatário lá, o ditador, acaba perdendo força nesse negócio. Por isso que em muitos lugares é simplesmente jogado fora. Na China, por exemplo, a votação é só os membros ali do Partido Comunista. O povo vota para políticos regionais, mas para o governo chinês, não, né? Então, esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Isso se reflete na eleição brasileira também, tá? Veja, eu não sei, tá há muito tempo, eu já fiz uns projetos lá no TSE há muito tempo atrás, mas, assim, eu sei que dentro do TSE tem gente de orientações políticas diferentes, não tem só lulista lá, não tem só esquerdista lá dentro. Então, se os caras fossem fazer um negócio tão descarado, assim, de fazer fraude, botar IFE, como algumas pessoas acham que acontece, né? Não precisava fazer mais nada, né? Porque se você sabe desse jeito, se o Maduro pudesse fazer isso, por que ele precisa botar 13 vezes o nome dele aqui na cédula para tentar fazer o eleitor votar nele, né? Por que ele precisaria tirar a Maria Corina Machado? Para quê? Qual o objetivo de tirar a Maria Corina Machado, né? Podia deixar ela concorrer, deixa lá, vai perder mesmo. Qual o problema, né? É porque eu falo para vocês, não dá, essa fraude descarada não existe, existe a fraude sutil. E aí o pessoal aqui no Brasil, por algum motivo que eu não consigo entender, emburacou com essa ideia de que as urnas eletrônicas não funcionam, e aí fica parado nesse negócio igual o disco arranhado, e para de olhar o óbvio, o entorno, né? Por que que o que eu falo para você, por que que o TSE precisava se preocupar com fake news se o resultado já estava tudo definido mesmo? Por que eles precisavam se preocupar com isso? Para pensar. Por que eles criaram essa onda toda de censurar e proibir fake news e não sei o que lá, não sei o que lá, se eles iam botar um if lá no código e ia sair o resultado que eles querem, né? É o que eu falo para vocês, não dá para fazer isso porque o próprio sistema, a quantidade enorme de pessoas que tem envolvida nisso, elas saberiam que isso que foi fraudado, que foi uma coisa falha, né? Isso acabaria transparecendo, mesmo que não transparecesse para o público em geral, porque em países ditatoriais você consegue evitar esse tipo de coisa, isso transpareceria para dentro do governo. E aí dentro do governo a pessoa perderia apoio, né? Então, esse é o ponto. É por isso que mesmo eleições fraudadas, mesmo eleições absurdas,
você tem uma raiz ali de coerência, uma raiz de resultados válidos no final das contas. Isso aqui vai ser suficiente para impedir que o Maduro ganhe, né? Ou seja, isso aqui poderia permitir que o Maduro ganhe a eleição? Não sei, vai depender. É o que eu falo sempre. Se o Maduro, se o resultado der muito favorável para a oposição, não tem como resolver de forma alguma, acaba ganhando. Pode ser que ganhe a oposição. Acho pouco provável, é lógico, porque isso aqui não é a única fraude que tem lá na Venezuela, né? Você teve a primeira retirada da Maria Corina Machado, que tinha a maior popularidade, depois você vai ter também pessoas forçando outros a votar em zonas eleitorais, tem zonas eleitorais que o pessoal vai lá forçando as pessoas a votar no Maduro, esse tipo de coisa. Agora, repara, se você tira da cabeça a ideia de que, não, a urna não funciona, então não importa, e aí você começa a olhar essas coisas, você vai ver um monte de outros problemas que você poderia ter, que os bolsonaristas poderiam ter atuado nas eleições de 2022 para impedir problemas, né? A questão do voto do mesário, por exemplo, isso é um fato real, pode acontecer, por isso que tem que ter fiscal em toda a sessão, né? Como é que o Milei conseguiu ganhar na Argentina? O Milei botou fiscal em cada sessão lá. Por quê? Porque voto de mesário não tem nada a ver com urna eletrônica. Voto de mesário pode acontecer com voto em papel, voto impresso, o voto que o pessoal quer aí, que é o que você digita na urna e depois ele imprime. Ué, o mesário pode votar ali também? O que impede o mesário de votar, né? Voto de mesário, vocês sabem como é que é, né? No final do dia, deu 5 horas da tarde, o mesário olha, já não tem mais ninguém para votar aqui, as pessoas que não votaram estão ali, ele tem a lista dos eleitores que não votaram. Ele pode ir ali, fingir uma assinatura qualquer, assinar qualquer coisa ali, digitar o título do eleitor e ir lá e votar no lugar do eleitor. Por que ele não consegue fazer isso? Porque você tem vários mesários, é o mesário, o secretário, não sei o que lá, não sei o que lá. Então é difícil fazer isso, mas é difícil fazer isso em lugares grandes, né? Se você vai mais para o interior, cidades pequenas e coisa e tal, é muito comum só ter gente da prefeitura ali, porque só funcionário público que aceita esse tipo de coisa. Para funcionário público é bom. Para pessoas que trabalham na iniciativa privada, é uma merda você ser mesário, né? Então, costuma ter, lá no interiorzão de estados brasileiros, aquela seção que só tem funça da prefeitura. E aí o funça da prefeitura é todo mundo do mesmo partido, ó que beleza, juntou tudo, o cara consegue votar em nome de um monte de gente, ele votar várias vezes na urna ali. Uma urna fazendo isso faz diferença? Não, mas um monte fazendo pode fazer diferença, pode ser a diferença que deu os 9 milhões de votos lá, os 900 mil votos que separaram Bolsonaro e Lula, né? Enfim, é o que eu falo para vocês. Se perguntem por que o Maduro precisa fraudar, precisa garimpar a cédula eleitoral se ele vai corromper a eleição de qualquer jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.